Olá pessoal, aqui é o professor e consultor Henrique Mascarenhas da GS e hoje vou mostrar para você um exemplo real de um processo de importação de um cliente. Esse cliente aqui do interior de Minas, ele fez o primeiro processo conosco aí recentemente, deve ter uns 2, 3 meses no máximo atrás. E eu vou mostrar para você aí o custo da primeira importação dele, quanto que ficou, o valor da importação, o valor do frete. Ele fez uma importação dividindo container compartilhado. A gente fez da China até o Porto de Santos, e do Porto de Santos foi liberado e foi entregue lá no endereço dele. E agora o segundo processo de importação dele, também em container compartilhado, só que dessa vez ele escalou. Ele saiu de uma cubagem que era de 1 metro cúbico na primeira importação, agora já está com 3 metros cúbicos. A primeira importação dele também foi em torno de 450 quilos, aí essa nova já está 1.000 e pouco, então já passou de 1 tonelada. Eu quero demonstrar para vocês aí como que escalando um pouco mais consegue reduzir os custos da importação. Então, o primeiro processo de importação dele, o custo por unidade do produto estava em torno aí de R$ 22, o custo total da importação. Ele deu uma escalada, a gente também conseguiu reduzir bastante as despesas de logística. Nós temos aí bons parceiros logísticos também aí, bons agentes que a gente trabalha com eles, parceiros aí de longa data. A gente conseguiu aí negociar bem a questão da tarifa do frete, a gente conseguiu aí um valor de frete aí dividindo o container em torno de US$ 35 o metro cúbico ou tonelada. Então isso aí também impactou muito aí, a gente conseguiu reduzir bastante esse custo dele. E aí eu vou mostrar para você aí o custo da segunda importação. Então praticamente caiu pela metade o custo dele. De 22, o custo por unidade, R$ 22, caiu para torno de 11. Então caiu muito mesmo. Então a gente daqui a pouco vou abrir a tela do computador, mostrar aí para você, mostrar os custos da primeira importação, depois o custo da segunda. A segunda ainda está em andamento, tá? A gente fez a estimativa para ele aqui agora essa semana, ele autorizou o embarque, fez hoje o pagamento lá para o fornecedor na China. O fornecedor precisa lá de uns 7 dias, algo em torno disso, para liberar a mercadoria para embarque. Já pedi para o nosso agente na China procurar o fornecedor, já ir coordenando essa questão do embarque, para que a gente consiga embarcar isso o mais rápido possível. Mas então é isso, fica aí com a gente nessa aula, eu vou abrir a tela do computador e mostrar aí para você agora. Muito bem, pessoal, então a gente está aqui agora na estimativa de custos da primeira importação dele, tá? Mas antes eu vou te mostrar aqui, questão aqui da cotação do frete. Então a primeira importação dele foram 28 volumes, 439,6 quilos, 1,117 metros cúbicos. Lembrando que o frete marítimo dividindo container compartilhado, ele é cobrado em cima do peso ou metro cúbico, o que for proporcionalmente maior, tá? Nesse caso aqui é a cubagem. Então, o navio saindo de Qingdao, na China, até parando em Ningbo e com destino final Santos. Então ele sai de Qingdao, para em Ningbo, depois vai para Santos. Transit time, o tempo de viagem, aproximadamente 42 dias, frequência semanal. O valor do frete aqui foi cobrado valor mínimo, US$ 100, tá? Lembrando que essa mercadoria dele é considerada mercadoria perigosa para transporte. Quando é mercadoria perigosa, o frete é mais caro, tá? Lembrar desse detalhe aí, porque tem custos extras e cuidados extras de movimentação da carga e armazenagem. Inclusive, quando a mercadoria é considerada perigosa para transporte, a gente precisa de algumas informações que tem que solicitar para o fornecedor, igual uma ficha de segurança do material, que a gente chama de MSDS, tá? Que é o Material Safety Data Sheet, que é a ficha de segurança do material. E muitas vezes, além dessa ficha de segurança, ainda pode ser requisitado outros documentos, tá? Para avaliar a questão de risco, para transportar a carga. E muitas vezes, o armador, que é dono do navio, ele pode negar transportar algum tipo de carga assim, que às vezes para ele não é interessante. Então, nem sempre qualquer empresa de transporte vai aceitar transportar uma mercadoria que é considerada perigosa, tá? Nesse caso aqui é uma mercadoria perigosa, que é um produto tem alguma coisa relacionada com produto químico, então é mais complicado. Então, as taxas no destino, lá no Porto de Santos, estão lembrando que essa mercadoria, o destino final é o Porto de Santos. Então, a gente tem algumas taxas no destino, que são essas aqui,
E a armazenagem lá em Santos é isso aqui, ó. Agora, qual que é o X da questão para quem quer fazer container compartilhado para o Porto de Santos? Porque lá no Porto de Santos, se eu não estou enganado, até 3 toneladas e 5 metros cúbicos, o valor da armazenagem é isso aqui, é o mínimo, tá? Isso aqui é porque ainda foi negociado. Se você não negociar, ainda paga muito mais do que isso, tá? É porque a gente ainda consegue negociar a tarifa lá. Se não conseguisse negociar, pagaria bem mais caro do que isso aqui. Então, para quem está querendo, por exemplo, assim, a carga é 100 quilos, 1 metro cúbico, vai pagar isso. Então, se eu não estou enganado, até 3 toneladas e 5 metros cúbicos, o valor é isso aqui. Então, para quem conseguir embarcar mais, quem conseguir, né, ter um volume maior, a vantagem qual que é? Que vai pagar um valor igual até um volume maior. Então, para quem está transportando menos, é desvantagem, que vai pagar um custo de armazenagem e movimentação da carga maior. Só que como isso aqui era uma carga perigosa, o que aconteceu? Isso aqui é a fase de planejamento da importação, mas na hora que foi para a prática mesmo, não foi possível embarcar aqui por Ningbo, foi necessário mandar lá para Xangai, aqui ó, Shanghai. E aí o que aconteceu? Teve uma taxa extra na origem de $80, tá? Para fazer fazer essa questão lá para Xangai. E o que aconteceu? Aí o nosso agente, para compensar essa taxa extra de 80, ele deu um desconto no valor do frete, que de 100 passou para 70, tá? Para compensar essa taxa extra aqui. Por conta de um documento que o fornecedor não conseguiu providenciar, então não deu para fazer via Ningbo e teve que fazer via Xangai, tá? O embarque foi feito via Xangai. Xangai já é um porto mais flexível aí, tem mais facilidade para mercadoria perigosa. Então, lembrando que mercadoria perigosa, normalmente o frete é mais caro e as despesas de logística também, e é bem mais complicado para conseguir embarcar, tá? Lembrar desse detalhe aí. Então, essas foram as despesas lá. Então, 28 volumes, 439 quilos, 1,1 metros cúbicos, tá? Primeira importação. Vamos passar aqui agora para a estimativa da primeira. O valor da mercadoria na época era bem baratinho, né? $1.000. Aí, na época lá, a gente considerou o frete de 100. Seguro a gente colocou 100 também, uma estimativa, mas aí é o seguinte, é possível até reduzir o custo desse seguro, tá? A gente tem parceria com uma corretora de seguros, para alguns casos específicos dá para diminuir bastante. Inclusive hoje eu recebi uma cotação na verdade não foi nem cotação, foi o boleto que a seguradora enviou para um cliente nosso para pagar o seguro da importação dele, deu $2,59, né? Então assim, valor irrisório. Então, em alguns casos específicos, é possível negociar com a corretora de seguros uma tarifa bem baixa, mas isso para quem importa com mais frequência, tá? Quem importa uma vez ou outra não vai conseguir não, aí tem que contratar uma pólice avulsa que o seguro é mais caro, mas para quem tem a pólice aberta, tem uma vantagem de conseguir um seguro mais barato. Então aqui, né, deu $1.200, preço da mercadoria frete seguro, taxa de câmbio 5, valor aduaneiro 6.000. A carga tributária é essa aqui, lembrando que o ICMS é de Minas Gerais, 18%. Então, o total dos impostos, a gente vai descendo aqui, ó, armazenagem em Santos, despesas de logística, despachante aduaneiro, a consultoria para planejar e acompanhar a importação, corretora de câmbio. A gente sempre coloca aqui uma reserva de segurança para despesas imprevistas, por exemplo, às vezes acontece algum detalhe aqui no destino, mercadoria, por exemplo, cai no canal vermelho, tem despesas extras de armazenagem, movimentação da carga, ou de repente variações cambiais. Então a gente sempre coloca um valor aqui para despesa, reserva de segurança. E o frete rodoviário de Santos até a cidade do cliente, ele mesmo que quis contratar lá e cotar, então a gente não colocou aqui. Então o total geral aqui dá 22 mil e pouco, o custo estimado por unidade, 22,22, considerando 1.000 unidades. Tá? Lembrado desse detalhe aqui. E aí já na segunda importação dele, a gente vai entrar aqui na segunda importação, o valor do frete aqui, deixa eu só verificar aqui o detalhe, vou voltar aqui só para a gente ver de fato aqui qual que foi aqui ó, aqui aumentou bastante ó, passou para 83 volumes, deu 1.206 quilos, então deu 1 tonelada e pouco, e 3,351 metros cúbicos, tá? Então aqui, ó, 3,351 metros cúbicos.
O valor SXW da mercadoria deu 2.400, tem umas despesas na origem. O frete internacional ficou 117,76, que equivale a 35 dólares e 14 centavos por metro cúbico. O seguro deu 100, mas na verdade eu acho que ele vai conseguir até menos do que isso, que eu pedi para ele fazer uma pólice aberta com a corretora, já que ele tem previsão de fazer mais importações esse ano. Valor aduaneiro aqui, taxa de câmbio já subiu, valor aduaneiro em reais está aqui. Então aqui ele já escalou, né? Já subiu bastante, ó, do que era antes, que era 400 e poucos quilos, já foi para uma tonelada e 200, era 1 metro cúbico, já pulou para 3,351 metros cúbicos. Os valores dos impostos, aqui outras despesas, aqui ó, observar que a armazenagem em Santos continua a mesma, né? Para essa quantidade maior, essa aqui é uma vantagem, a gente conseguiu negociar tarifas melhores de logística no destino. Alguns valores aqui mantém. E aqui agora, né, considerando uma quantidade maior que ele está importando também, o custo estimado por unidade para ele caiu para 11,53, tá? Então a gente vai ver aqui agora a cotação aqui, ó, da segunda importação, Tindal, Santos, frete LCL, despesas XW na origem, porque tem que ir lá na empresa do fornecedor coletar a mercadoria, despesas aqui no destino e armazenagem. Então, dessa vez aqui, o nosso parceiro de logística, o nosso agente, conseguiu uma tarifa muito boa. Tanto as despesas do destino, como as despesas também de frete. Ficou muito boa. Não é muito comum, tá? Conseguir uma tarifa tão baixa igual essa aí. Ainda mais agora, que a tendência é o frete marítimo está subindo bastante. Mas aí, realmente, ficou aqui muito legal o resultado. Então, lembrando aqui, ó, que na prática, a gente tem esse valor aqui, né, 117,76. Então, a gente dividindo aqui por 3,351, dá o equivalente a 35,14 metro cúbico. Ficou muito boa essa cotação aqui. Então é isso. E aqui, ó, vou mostrar para vocês agora, isso aqui foi a fatura, né, que o agente de cargas cobrou da primeira importação. Então, a gente ele manda, na hora que a mercadoria chega aqui no Brasil, a gente manda uma relação dos valores que tem que ser pagos. Essa importação aqui chegou em maio, ó. Foi bem recente, né? Ele já está fazendo a segunda agora em junho. E aqui também vou mostrar para você algumas fotos aqui da Desova. Então isso aqui é a carga dele já no Porto de Santos, tá? Então a carga dele já no Porto de Santos. Foto da Desova. Então é isso aí, pessoal. Um exemplo prático, né, de planilha de custos de importação, avaliando uma situação com uma quantidade menor e uma quantidade maior. Observando que para dividir container, fazer container compartilhado, fazer uma quantidade maior é mais vantagem, porque se absorve melhor os custos da importação. Mas mesmo assim, na primeira importação para ele foi viável. Então cada caso é um caso. Tem que analisar individualmente o perfil de cada importador. Em alguns casos vai compensar, em outros não. Então, só fazendo esse planejamento para a gente conseguir chegar a uma conclusão se realmente compensa ou não importar determinado produto. Se você está querendo fazer importação empresarial, entre em contato. A gente tem a consultoria completa. E se você quiser aprender importação, a gente também tem curso para ensinar. Tem as duas coisas. Eu trabalho com isso já tem 30 anos. Nossa empresa já está no mercado há 16 anos. A gente tem parceria aí com vários agentes de carga, corretora de câmbio, corretor de seguro, despachante aduaneiro, empresa de transporte, empresa de inspeção lá na China. A gente consegue fazer embarque por qualquer porto chinês e a logística também para praticamente qualquer porto aí do Brasil. Então é isso. Espero que tenha sido uma aula bem didática aí e tenha ajudado bastante a entender mais sobre isso. Se inscreva aí no canal, acompanhe a gente nas redes sociais, entra lá no nosso Instagram. Coloco lá no Instagram muito exemplo aí de processos de importação de clientes. É bem legal acompanhar por lá também. E é isso aí. A gente está à disposição.